Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Esse vídeo é sobre a Alta Idade Média, período que vai do século IV, queda do Império Romano do Ocidente, até o ano 1000. Esse é o período da transição do escravismo antigo para o feudalismo. O Império Romano, que foi destruído pelos bárbaros e que no seu lugar foram formados os reinos bárbaros, reinos germânicos, que se misturaram à população latina e formaram povos como os francos, os visigodos, os ostrogodos, os alamanos. Esses reinos que se formaram da desintegração do Império, eles misturaram esse 1 milhão de bárbaros com aproximadamente 30 milhões de romanos, de latinos. Dessa integração, dessa mistura desses povos, nós tivemos aí os germânicos trazendo costumes e os romanos trazendo costumes. Os germanos aprenderam com os romanos o cristianismo, o direito romano e a noção de propriedade privada, que eles não tinham, eles viviam em tribos. Já a população latina, a população romana, aprendeu com os germânicos o costume comitatus, ou companheirismo. O chefe guerreiro prometia aos seus liderados terras em troca de fidelidade militar. Esse costume comitatus vai ser uma das bases do sistema feudal. Isso porque esse período é um período de intensas guerras, de muitas doenças, de muita fome. A população europeia vai viver grande insegurança. É um período de muita miséria na Europa. Isso fez com que a população migrasse para o campo. Não é? Ocorre um êxodo urbano significativo. Esse êxodo urbano faz com que as cidades da época do Império Romano, várias delas desapareçam. Vai diminuir também a atividade comercial significativamente. E a circulação monetária, a circulação de dinheiro também. O escambo, a troca direta, o comércio monetário, vai se tornar constante. A economia do período será uma economia de subsistência. No campo, nós teremos os senhores das terras, que nós chamamos de senhores feudais, e os trabalhadores, em sua maioria, servos, presos à terra, mas livres juridicamente. Enquanto o escravo não tem nenhuma liberdade, o escravo é uma mercadoria, ele é um bem, ele pertence a alguém, o servo não. O servo ele não é uma mercadoria, ele não pode ser vendido, comprado ou alugado. Mas ele estará preso à terra. O senhor cede parcelas de terra para que ele produza, para que o servo produza, só que ele tem que entregar metade do que ele produz para o senhor. É a obrigação da talha. Pelo menos 3 dias da semana, o servo tem que trabalhar nas terras do senhor. E tem que trabalhar de graça, sem receber salário. É a obrigação da corveia. O servo, se for utilizar qualquer instrumento, qualquer equipamento do senhor feudal, ele tem que pagar uma taxa, a banalidade. Se o senhor feudal, numa viagem, requisitar a casa do servo, ele tem que entregar, é a obrigação da hospedagem ou prestação. Quando o mais velho da família dos servos morre, seus herdeiros têm para permanecer
na terra, que pertence ao Senhor, na verdade, que pagar a mão morta. Essas obrigações civis fazem com que a maior parte da produção seja acumulada pelo senhor feudal, é claro. O senhor feudal, ele faz parte da nobreza, da aristocracia desse período. São barões, duques, condes, viscondes, marqueses e, claro, o rei. Essa aristocracia, o seu poder reside na terra. Esse é um período em que terra é igual a riqueza, que é igual a poder. Os reis do período precisam dos proprietários de terra, porque o exército desse período não é um exército público, ele é um exército particular, são exércitos particulares. Então, para defender seu reino, o rei necessita atrair o apoio dos senhores feudais. Para isso, ele tem que doar terras. Quando ele doa terra para um outro nobre, esse nobre se torna seu vassalo. Ele será suzerano desse nobre. Nós estamos falando dos laços de suzerania e vassalagem, laços que fragmentaram o poder real. Isso porque, quanto mais o rei doava terras, mais pobre ele ficava, com menos poder ele ficava, já que terra é igual a riqueza, que é igual a poder. Nós teremos, então, os nobres maiores doando terra para os nobres menores. Então, ele doa terra para um cavaleiro e o transforma num castelão, por exemplo, ou num barão. Esses laços são de dependência pessoal. Daí a frase, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Isso faz com que os reis desse período não sejam reis poderosos, porque o poder está disperso, está fragmentado no conjunto da aristocracia. A outra parte da aristocracia são os altos membros do clero católico. A Igreja Católica se expandiu por toda a Europa, se tornando a grande força política, econômica e social do período. Quando os reinos bárbaros foram se formando, eles foram se convertendo ao cristianismo. Quando chega lá no ano 1000, a gente não fala mais em reinos bárbaros, falamos em reinos cristãos. Desses reinos cristãos, o mais duradouro, o que se expandiu mais, foi o reino dos francos, que sob Carlos Magno virou um império. Carlos Magno recebeu do Papa o título de Augusto, era o Império Carolíngio, um território que abarca os atuais França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria, partes da Itália. Carlos Magno tentou recriar aquilo que tínhamos no Império Romano. Seus sucessores acabaram dividindo o império. E esse império dividido foi atacado por normandos ou vikings, árabes ou sarracenos, os muçulmanos, e os húngaros ou magiares, nas invasões dos séculos 8, 9 e 10. Esse processo dessas novas invasões fez com que as características do feudalismo se consolidassem. Terra igual a riqueza, que é igual a poder. Economia de subsistência. Servidão como força produtiva. Laços de suzerania e vassalagem. Retração do comércio e da atividade monetária. Privatização da defesa. Daí a Europa desse período ser um ambiente onde
se proliferam os castelos. O que o castelo é? Uma defesa particular. Nesse contexto, quando chega no ano 1000, o feudalismo está pronto. E o escravismo na Europa praticamente não existe mais. Nós falávamos sobre a Igreja Católica. Ela era a grande senhora feudal desse período. Já que era a instituição que mais tinha terras. Então a Igreja tinha poder econômico, porque tinha terras. Tinha poder político. O Papa, muitas vezes, era o poder supranacional, era o poder que estava acima dos reis. Ele tinha seus próprios exércitos e seus próprios territórios. Tinha poder social. A Igreja é que organizou essa sociedade feudal. Ela determinou que existiriam 3 ordens. A primeira, o clero, aquele responsável pelas almas. Esse é o primeiro estamento, é a primeira ordem. O segundo estamento seria o responsável pela defesa da sociedade. Seria a nobreza. E o terceiro estamento, ou terceira ordem, seriam aqueles que trabalham, os servos. Claramente, é uma visão aristocrática. Uma sociedade baseada em privilégio de nascimento. Se você nasceu numa família de servos, a sua tendência é morrer servo. Se você nasceu numa família nobre, ou você vai ingressar no clero, ou você continuará sendo nobre, seja como um cavaleiro, seja como um barão, como um rei. Né? O que um cavaleiro é? Um nobre sem terras, e que deve conquistar essas terras, lutando num exército de algum senhor feudal, sendo vassalo de algum senhor feudal. Bom, a Igreja também tinha poder social, como a gente disse, mas também cultural. É a Igreja que vai manter todo o conhecimento escrito desse período. É a Igreja que vai garantir que o conhecimento da antiguidade não se perca. É o trabalho dos monges copistas. Nós teremos grandes filósofos desse período aí, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Ela também oferece uma saída para uma vida tão desgraçada como essa que os europeus vivem. Ela acompanha o europeu do momento do nascimento com o batismo até a morte com a extrema-unção. As festas serão festas religiosas católicas. Ela vai criando, a partir de um processo sincrético, um sincretismo religioso, a mistura com os cultos pagãos, com os deuses do paganismo. Né? Os bárbaros cultuavam vários deuses. À medida que o cristianismo vai conquistando os bárbaros, ele tem que trocar as festas religiosas dos pagãos por festas cristãs. E aí é que surge Quaresma, surge a Páscoa, surge como festa cristã, né, o Pentecostes, né, o Natal e assim por diante. Um processo de sincretismo religioso. São criados os dias dos santos, né, em substituição aos deuses do paganismo. Então você tem aí um quadro do que é a Europa da Alta Idade Média, a Europa feudal. A Baixa Idade Média começa no ano 1000 e vai até 1453, vai do século X ao século XV. É o período de desenvolvimento e crise do feudalismo. Esse período, nos séculos X e XI, nós teremos um período de maior estabilidade. A população europeia vai crescer, as guerras não serão tão constantes e violentas mais, a fome
vai diminuir, tendo em vista o aumento da produção agrícola. Nós teremos novas técnicas agrícolas e o aproveitamento de terras que antes não eram aproveitadas na agricultura, como pântanos e florestas, num processo que nós chamamos de colonização interna. Nós teremos também um período com pouca incidência de epidemias. Isso fará a população europeia aumentar. Parte dessa população vai migrar para as cidades, para os burgos. Nós teremos também a separação entre o trabalho agrícola e o trabalho artesanal. E o desenvolvimento desse trabalho artesanal, a especialização desse trabalho artesanal. Nós também vamos verificar o nascimento de uma nova classe social, que não é nem clero, nem nobreza, nem servos, a burguesia. Uma classe formada por mercadores e banqueiros, que com o crescimento das cidades, com o crescimento do comércio, dada a geração de excedente produtivo, e do desenvolvimento do artesanato, nós teremos aí essa nova classe social. Uma classe social marginal, mas que vai mudar o feudalismo por dentro, porque ela traz um novo valor. Enquanto no feudalismo terra é igual a riqueza, que é igual a poder, a burguesia entrará com a questão do dinheiro como riqueza, como poder. Nos séculos XII e XIII, esse comércio europeu vai interligar tanto a Europa como o norte da África e como a Ásia. A Ásia era o ambiente cobiçado pelos europeus. Terra das especiarias, terra do ouro, terra das novas tecnologias. Era um continente organizado, era um continente que trazia tecnologias como a pólvora, por exemplo, um papel, por exemplo. Os europeus, em contrapartida, vão estabelecer guerras contra os muçulmanos entre o final do século XI e o século XIII, as chamadas cruzadas. Eram expedições militares religiosas dos cristãos europeus contra os islâmicos, pela posse da Terra Santa, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade santa para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. E aí você tem uma disputa religiosa. Mas essa disputa não é só religiosa. É uma disputa por terras e riquezas. Os europeus tiveram um aumento populacional e não têm terras suficientes. Eles começam, então, a guerrear entre si, a brigar entre si. Tanto que o Papa Urbano II, em 1095, no Concílio de Clermont, que vai chamar os europeus para a cruzada, vai dizer, não, vocês não têm que ficar aqui lutando contra os seus irmãos. Vai lá para a Terra Santa lutar contra os infiéis e tomar a terra deles, transformar aquela terra em uma terra cristã. Outro dado que a gente vai ter das cruzadas é que elas vão abrir o mar Mediterrâneo para o comércio entre o Oriente e o Ocidente, fortalecendo novamente aquela nova classe, a burguesia, os mercadores e banqueiros. A burguesia muitas vezes escandalizava a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica pregava que a usura, a cobrança de juros no empréstimo de dinheiro, é um pecado gravíssimo. Para a igreja, o lucro, muitas vezes, é um pecado. Só que muitas vezes a igreja, enquanto instituição, aceitava as doações dos ricos burgueses. Porque ela dizia, olha, se você fizer boas obras para a igreja, você pode ser perdoado. No século XIII começa a aparecer nos textos católicos o purgatório. Um lugar onde você poderia purgar os seus pecados e de lá ir para o paraíso, para o céu. É uma forma, segundo o historiador Jacques Le Goff, de abarcar
o interesse da burguesia dentro da lógica do catolicismo. Só que essa modificação da Europa é muito profunda. A burguesia traz o comércio, traz as moedas e traz a ideia de que, na verdade, existe uma outra riqueza, que é uma riqueza móvel, que é o dinheiro, e que vai conviver agora com a riqueza imóvel, a terra. A aristocracia agora tem uma classe para confrontá-la, a burguesia. Muito bem. Outra questão que a gente observa é que haverá uma degradação ambiental absurda nos séculos X, XI, XII e XIII. Quando chega no século XIV, o meio ambiente ele retorna para a sociedade com modificações climáticas significativas. Chuvas excessivas, secas excessivas e prolongadas fizeram com que a produção europeia despencasse, gerando inflação e fome. A grande fome do século XIV. Essa grande fome do século XIV vai matar muita gente. Nós vamos ter casos, inclusive, de canibalismo na Europa, tendo em vista a fome vivenciada no século XIV. Essa sociedade debilitada pela fome vai ter que lidar com uma epidemia de peste bubônica, chamada peste negra, que chega por volta de 1347 e se espalha rapidamente. Em 3 anos mata 1/3 da população europeia. Em torno de 25 milhões de pessoas morreram. Os péssimos hábitos de higiene do europeu fizeram com que essa doença se proliferasse. Então, você tem uma redução significativa por conta da fome, por conta da peste e também por conta das guerras do século XIV. A Guerra de Reconquista na Península Ibérica e a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Essa redução significativa gerou problemas na produção de riquezas, tendo em vista que os trabalhadores agora estão sendo superexplorados. Alguns senhores vão valorizar o trabalho dos servos, transformando as corveias em trabalho assalariado, eliminando as corveias e começando a pagar um salário para os servos. Mas a maioria vai superexplorar os servos, que vão se revoltar. Nós teremos revoltas rurais e urbanas. As rurais, as jaquerias, e as urbanas, as comunas, enfraquecendo, portanto, o poder dos senhores feudais. Nesse contexto de revoltas, de enfraquecimento dos senhores feudais, o rei passará a acumular poderes. Começa um processo de centralização do poder nas mãos dos reis. Essa crise do feudalismo nos séculos XIV e XV levará o mundo a se modificar. A Europa vai sair da Idade Média e vai iniciar a Idade Moderna. Mas isso é uma outra história.